No último dia 17 de janeiro, 7 pessoas morreram na BR-230, bem próximo a Patos, vítimas de um acidente entre um veículo Mercedes e um Polo. Entre as vítimas estavam 2 crianças, de 6 e 7 anos de idade. Os carros vinham em sentidos contrários, como mostra essa simulação feita pela Polícia Civil. A delegada Daniela Rosa Quirino explicou o trabalho realizado pela polícia para preservar o local do acidente e assim facilitar as investigações da perícia para descobrir como o acidente de fato aconteceu. O trabalho da gente, da Polícia Civil, no local do fato, foi essencialmente de preservação do local, para que fosse feita a perícia. Como não havia testemunha e nem as vítimas, os condutores, haviam falecido de imediato, então seria de fundamental importância o trabalho da perícia do IPC, para fazer a dinâmica do acidente, para estabelecer a dinâmica do acidente. De acordo com o laudo da perícia, os pneus traseiros da Mercedes estavam muito desgastados e, como no momento do acidente chovia muito, eles perderam contato com a pista e houve uma aquaplanagem, que fez com que o motorista perdesse o controle da direção. Segundo o perito Adriano Medeiros, esse foi o fator determinante para a causa do acidente. Após a coleta dos vestígios, a amarração dos veículos, vítimas e demais tarefas efetuadas no local, eu fiz um estudo detalhado do que aconteceu no acidente e tracei 2 causas determinantes para esse acidente, certo? A primeira delas, que a gente chama de causa viário-ambiental, certo? Porque chovia bastante, a gente tinha informação que chovia bastante no momento do acidente, confirmado pela pista bem molhada, e a causa viária seria um acúmulo de água naquela pista, certo? A segunda causa, que foi uma causa mais determinante, certo? Que a gente chama de causa veicular, foram os pneus traseiros da Mercedes bastante gastos, certo? Foi analisado isso com muita calma e provavelmente, como eu tenho 10 anos já que eu realizo perícias nessa região, eu nunca tinha feito uma perícia relacionada à aquaplanagem naquele local. O que indica que um fator determinante foi justamente os pneus bem desgastados do carro, certo? Então, o que ocorreu lá foi o que a gente chama de aquaplanagem, certo? Que é quando o veículo, sobre um fluido líquido, que no caso era água, que chovia bastante, ele não deixa de ter o contato com a superfície do asfalto, certo? E assim o condutor perde o controle do veículo, certo? Essa aquaplanagem ocorre principalmente porque a água não consegue correr nos sulcos do pneu. Como os pneus estavam lisos, essa tese também foi reforçada pela ausência de marcas pneumáticas na pista, certo? A gente fez a dinâmica do acidente e o carro derrapou e não marcou a pista. Isso prova que houve uma aquaplanagem e prova que os sulcos não foram suficientes para a água correr por eles. O condutor do Polo não teve tempo de ter nenhuma reação para tentar escapar do choque com a Mercedes, como explicou o perito. A gente não observou também marca de frenagem por parte do Polo, nem uma rota de fuga. Ele viu a Mercedes vindo em direção a ele, não conseguiu frenar, nem conseguiu procurar uma rota de fuga, por exemplo, no acostamento. O que foi a causa disso? Antes dessa curva existia um aclive, certo? Então o carro ficou coberto por esse aclive, a Mercedes. O condutor do Polo não teve o que a gente chama de tempo de reação, que é aquela mensagem que o cérebro manda para nossas pernas para frear o veículo, ou manda para os nossos braços para a gente realizar um desvio. Ele não teve esse tempo, por isso também a ausência de marcas de frenagem por parte do Polo. Questionado sobre a velocidade que os veículos estavam no momento da colisão, o perito destacou que ela pode ter contribuído para o número de mortes, mas não foi o que provocou o acidente. Eu não considero a velocidade dos veículos como uma causa determinante do acidente. Ela poderia até ter sido uma causa determinante das mortes. Talvez se os veículos viessem numa velocidade menor, ou não houvesse mortes, ou haveria menos mortes. O cálculo da velocidade não foi feita pela falta de elementos como marcas de freio na pista e derrapagem no local. Não existiam vestígios variáveis no local que me dessem elementos para eu jogar na fórmula adequada para fazer o cálculo. Por exemplo, uma marca de frenagem, certo? Uma marca de derrapagem.
Outro aspecto é o seguinte, a gente pode fazer esse cálculo da velocidade também através dos danos verificados nos veículos, certo? Porém, o Corpo de Bombeiros, acertadamente, adulterou a lataria dos veículos, certo? Foi necessário a retirada do teto dos veículos, então não poderia pegar também esse dado. E seria uma velocidade bem estimativa, certo? Porque ela não é muito precisa, é um pouco subjetiva. Seria para se dar uma estimativa da velocidade dos veículos. Outro ponto que foi levantado no local é que, por exemplo, o velocímetro do veículo Polo parou a 80 km, certo? A gente, da perícia criminal aqui da Paraíba, já fez vários cursos fora, certo? O Estado já investiu, o IPC investiu muito na nossa capacitação. Em todos os cursos que nós fizemos, foi detalhado que não utilizasse esse parâmetro, certo? Porque no momento da colisão pode haver um pico no indicador do velocímetro e ele parar acima da velocidade real que o carro vinha. Da mesma forma, pode ocorrer o contrário. Ele pode recuar um pouco e não dar a velocidade real do veículo, certo? Por isso, a velocidade não está no meu laudo determinada nos veículos. O perito faz um alerta para os motoristas sobre o cuidado com o uso de pneus desgastados. O senso comum, a maioria dos condutores usam pneus em melhores condições na parte frontal do veículo, certo? Isso é um erro comum. Os pneus em melhores condições têm que estar sempre na parte traseira do veículo, certo? Porque é quem mantém a estabilidade do veículo, principalmente numa pista molhada sob chuva.